Estamos de volta a mais um Ana Clara Interview e estamos falando sobre a arte de escrever com a Mônica Ramos. Vamos continuar o nosso bate-papo. Como é o seu processo criativo? Você tem rituais para escrever? Eu diria que, como eu disse para você, que eu continuo escrevendo, eu gosto de escrever à noite. Hora que todo mundo dorme, hora que a casa fica silenciada. É um momento que sempre me vem esse espírito criativo da escrita. E você prefere escrever em silêncio ou ouvindo música? Eu prefiro sempre escrever no silêncio. Quando a casa silencia, eu gosto de pegar meus cadernos, minha caneta. Geralmente faço um chazinho para poder entrar numa tranquilidade e fazer os meus registros, a minha escrita. Você costuma então se sentir mais inspirada à noite? Sim, eu me sinto mais tranquila, mais assim desligada daquilo que está à minha volta. Eu me sinto mais presente comigo. E o que te inspira a começar uma nova história? Bom, a inspiração para mim ela sempre vem daquilo que eu vivencio e daquilo que eu sinto. Então, escrever para mim é manifestar sentimentos. Então, passa por esse lugar. Você acredita que todo mundo pode escrever? Ou é realmente um dom? Não, eu acredito que todas as pessoas podem escrever. É se colocar no exercício de fazer pequenos registros. Desde daquilo que vivencia, desde um diálogo com uma outra pessoa. Eu acredito que sempre tem motivos para poder escrever. E quando você escreve livremente, tranquilo, manifestando seus sentimentos, com leveza, você fica mais livre para escrever. E fazendo esse exercício, logo você já vai dando um significado maior para essas escritas e, de repente, transformar tudo isso em livro, por que não? E que sentimento você busca em despertar em quem lê suas obras? Bom, inicialmente a intenção era apenas de manifestar os meus sentimentos. Mas, à medida que a gente vai tendo retorno das pessoas que leem a história, eu passei a acreditar que há um desejo, sim, de transmitir, fazer com que as pessoas possam acreditar na convivência humana, acreditar nas diferenças, acreditar que os afetos são transformadores para que as relações se estabeleçam com maior significado, com maior sentido e, com certeza, com possibilidades de maior proximidade entre as pessoas. Para você, escrever é mais emoção ou técnica? Eu, particularmente, acredito que as duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que escrever livremente, colocando as expressões dos sentimentos, né, das emoções. Eu acredito que isso é um motivador muito grande. Só que também não dá para poder escrever simplesmente sem técnica. Então, as técnicas são fundamentais para que o texto, a beleza desse texto, prevaleça com qualidade, com possibilidade de também ser entendido e compreendido pelo outro, que é o leitor. E quais são essas técnicas? Muito bem, quais são as técnicas? Bom, a gente não pode esquecer que a escrita passa, né, o escrever passa por todas as regras que a gente aprende dentro das escolas. Então, essas técnicas,
essas regras, elas têm que aparecer no momento em que você coloca seus registros no papel. E a técnica e qual é a característica do seu texto? É poético? É mais narrativo? Ou é mais descritivo? Então, isso são técnicas. Então, eu acredito que quando vai escrever, a escrita, ela precisa ir ao encontro de alguma técnica dessas. Então, daquilo que mais aproxima do seu jeito de escrever. E como você lida com os momentos de bloqueio criativo? Não deu para escrever, ou escreveu pouco, respeite o seu tempo. Então, assim, tem momentos que você escreve e aquela escrita ela não vai dar conexão com aquilo que você talvez venha escrevendo. Então, na verdade, não é forçar. Escrever, para mim, não é forçar. É escrever colocando as ideias, né, as intenções, os pensamentos, os sentidos. Mas tem dia que você também não está com essa disponibilidade para a escrita. Então, respeita esse tempo. Às vezes você escreve porque quer escrever e no outro dia você também fala, eu não quero essa parte. E está tudo bem. Então, é respeitar o seu momento criativo, o seu tempo. E o que a escrita representa na sua vida pessoal? Bom, a escrita para mim, ela tem um sentido de registros. Aquilo que se registra, passa-se anos. Quando você volta no tempo, quando você olha, né, aquela escrita que às vezes tem anos, né, que você escreveu, você se depara com jeitos, com memórias, com lembranças que talvez já passaram e que talvez já tenha esquecido, e a escrita registrada, guardada, ela sempre vai trazer uma memória viva daquilo que você vivenciou. E existe algum tema que você ainda não escreveu, mas você tem vontade? Eu acredito que tem sim. Tenho hoje a minha abordagem de trabalho, de percepção e de compreensão de vida já está modificado. Então eu acredito que algumas possibilidades de escritas, né, passam por esse lugar, desse novo tempo que eu estou vivenciando. Você se lembra da primeira vez que alguém disse que se emocionou com um texto seu? Lembro de várias pessoas que tiveram acesso a essa história por exatamente também acompanhar a minha história de vida, dessa realidade da qual surgiu o livro, que é de um processo de adoção, de um processo de proximidade mesmo com a minha filha. Então, quando muitas pessoas disseram ter ficado emocionadas de ver a história, ler a história, associando com a convivência que eles nos acompanham. A escrita também é forma de cura para você? Ana Clara, eu digo que essa é uma das possibilidades do escrever. Porque à medida que a gente escreve, a gente transmite os nossos diferentes sentimentos. Às vezes os medos, as incertezas, as alegrias, os desejos, os sonhos. E a cura passa, no meu entendimento, a cura passa por todos esses lugares. E o que mais te orgulha na sua trajetória como escritora? Eu acredito que a coragem de escrever, né, a sensibilidade de vivenciar uma situação e transformar em registro, e depois transformar em um livro. Como foi
a emoção de publicar o seu primeiro livro? Bom, para mim foi uma realização muito grande poder transmitir alguns registros em forma de livros, em forma de histórias, porque a escrever e guardar tem sentido às vezes especificamente para a gente, mas na medida que você escreve, transmite esse sentimento por meio de histórias, a gente vai dar muitas oportunidades para as pessoas compartilharem também desses sentimentos. E o que passou pela sua cabeça no dia do lançamento? Olha, eu nunca tinha lançado livro, então convidei várias pessoas e tive a felicidade de ter um público bem grande, bem extenso e, sobretudo, diversificado no dia desse lançamento. Então foi uma emoção muito grande para mim poder publicizar esses sentimentos e de maneira assim muito concreta com aquelas pessoas que tiraram o seu tempo para poder estar comigo no dia desse lançamento. E qual foi o dia do lançamento? Bom, eu não consigo me recordar assim exatamente o dia, mas foi em 2022 que fiz o lançamento desse livro. Eu fiz no Sesc e foi um momento assim extremamente acolhedor. Uma noite maravilhosa, uma noite de autógrafos, vamos dizer assim. E que lições você aprendeu com essa experiência? A lição maior que eu aprendi foi exatamente poder ter a certeza de que quando a gente faz algo com o coração, com a alma, com a sua verdade e que você leva aos outros tudo isso em forma de histórias, a possibilidade desses sentimentos serem acolhidos e, sobretudo, transformadores também, porque uma história que fala de uma relação de convivência e de amor, como essa, Cachos por Cachos, uma história de amor, é uma possibilidade e uma oportunidade também para muitas pessoas, desde públicos jovens, públicos adultos, crianças, entenderem que a relação de uma convivência afetiva é possível. E você sente que a sua vida mudou depois de tornar escritora publicada? Não, eu acredito que não é algo assim de mudança no sentido da vaidade, no sentido de me sentir mais do que qualquer outras pessoas, outras profissões. Mas eu me senti bastante orgulhosa de saber que a gente pode transformar, às vezes, desejos, sonhos em realidades. E quais são os seus sonhos para o futuro dentro da literatura? Bom, o meu sonho é que a leitura, independente de qualquer situação que envolva o imaginário, né, das crianças, dos jovens, dos adultos, é que a leitura sempre possa estar ao alcance de todos, independente de lugar, independente de idade, independente de cor, de raça, de etnia, que a leitura, as histórias possam chegar em todos os lugares, como possibilidade de parada, de envolvimento e de criação e possibilidades imaginárias na vida de cada uma das pessoas. E você tem novos projetos literários em andamento? Não tem novos projetos literários em andamento, não. E você pensa escrever para outros públicos além do infanto-juvenil? Hoje sim, eu acredito que pode acontecer novas escritas, talvez agora para um público adulto,
e dentro daquilo que faço para um público feminino. E existe algum gênero literário que você tem vontade de explorar? Eu acredito, eu sempre fui muito próxima de poesias. Eu acredito que o gênero poético é algo que me encanta. E que mensagem você deixaria para quem sonha em ser escritor? A mensagem que eu deixo para quem sonha em ser escritor ou escritora é que escreva. Escreva imediatamente. Não espere momentos especiais, não espere lugares, não espere quando tiver um tempinho. Sempre coloca no exercício do escrever. E essa escrita ela vai ganhando sentido e significado. E logo ela pode sim transformar em livros de pequenos escritores e até de grandes escritores. E o que você acredita que um bom escritor precisa ter? Coragem de escrever, né? Ser claro e verdadeiros com aquilo que vislumbra no olhar, na percepção, nos sentimentos. Escreva. Esse é o recado. E qual é o maior aprendizado que a literatura já te proporcionou? Bom, muitos aprendizados. Acho que um dos aprendizados maiores é de estar sempre ativada a curiosidade. Eu acredito que a curiosidade é algo fantástico que tem que fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano e independente de idades. A curiosidade nos motiva. Então eu elenco a curiosidade nesse lugar. O público pode esperar algum livro de você nos próximos anos? Eu diria que não vou criar nenhuma expectativa. E qual seria o seu maior sonho como escritora? Meu maior sonho como escritora é ver pessoas próximas encorajadas também a escrever. E se você pudesse resumir a sua jornada até aqui em uma palavra, qual seria? Qual palavra? Eu acho que eu continuo com a palavra curiosidade. Mônica, muito obrigada por compartilhar sua história e o seu talento conosco. Eu que agradeço, Ana Clara, por essa oportunidade e que, quem sabe, né, por esse caminho dessa realidade infantil aqui sendo entrevistada por você, a gente pode também motivar e estimular muitas crianças, muitos adolescentes, esse público juvenil a também se tornar escritores e escritoras. Antes de encerrarmos, deixe suas redes sociais e contatos para que o público possa conhecer melhor o seu trabalho e acompanhar suas próximas obras. Bom, eu vou deixar aqui o livro, né, junto com a Ana Clara. E a minha rede social é Mônica Aparecida 13 ou Ramos do Bem. E o meu telefone de contato é 629 9844 7333. E se alguém quiser adquirir o livro, onde pode conseguir? Pode conseguir comigo mesma nesses contatos que eu coloquei para vocês. E assim chegamos ao fim de mais um Ana Clara Interview, um programa repleto de sensibilidade, inspiração e amor pelas palavras. Hoje mergulhamos no universo encantador da escrita, descobrindo que escrever é muito mais do que colocar frases no papel. É expressar sentimentos, traduzir experiências e dar vida aos sonhos. Através da história da nossa convidada Mônica Ramos, a autora do livro Cachos por Cachos, uma história de amor, aprendemos que cada página carrega um pedaço de quem somos
E a literatura tem o poder de transformar, ensinar e acolher. Mônica nos mostrou que escrever é um ato de coragem e de representatividade. E, acima de tudo, de amor. Amor por si mesmo, pelo outro e pelas histórias que nos conectam. Que o exemplo dela sirva de inspiração a todos que têm o desejo de escrever, para aqueles que acreditam na força da palavra e para quem entende que a arte pode sim mudar o mundo. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Super beijo, tchau!